Olá, mais uma vez. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. O nosso tema de hoje é surtos psicóticos, ações nocivas da mente. Vamos falar em assuntos relacionados à psiquiatria dentro do ocultismo, da física quântica, das ciências ocultas e dentro da filosofia de vida. Se você tiver perguntas relacionadas a surtos psicóticos e as suas variantes, a gente está aqui disposto a responder também perguntas. Surto psicótico, também conhecido como colapso nervoso ou crise emocional, dentro de um estado de extrema e intensa perturbação dos sentidos mentais, afetando a capacidade de uma pessoa de lidar com certas situações do cotidiano banal, coisas simples que vai tendo problema para lidar com certas situações. As causas de uma psicose vêm da pressão psicológica. A pressão psicológica ela vem de diversas camadas e também tem muita complexidade. Hoje a gente vê muito isso no trabalho, pressão psicológica. É quando tem um alto nível de produção e precisa atender uma demanda e coloca pressão sobre os funcionários para render a produtividade. Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego e eu respondi com ironia a uma psicóloga. Também não fui aprovado no teste para me ingressar na empresa, mas também não deixei de trocar umas farpas necessárias, porque tem psicólogo que se acha que pode entrar dentro da sua psique ou se acha mais inteligente que você. Ela perguntou se eu trabalharia por pressão, se eu sou uma pessoa que trabalha por pressão. Eu falei para ela, não sou panela que trabalha na pressão, eu não sou panela. Agora sim, ela poderia ter me perguntado se eu trabalho com uma exigência maior para cumprir uma demanda, e é uma colocação que eu não ia usar ironia, mas eu usei por causa dela achar que sabia muito e coloquei um termo assim para ela refletir. Pois bem, as causas são pressão psicológica, estresse no trabalho, como eu já falei, e pressão para cumprir metas. Às vezes tem um prazo de uma demanda para entregar, aí acontece de ter uma pressão em cima. Lidar com conflitos ou gerenciar de forma obrigatória. A pessoa quer te obrigar a fazer algo além da tua capacidade, para você fazer de forma obrigatória certas responsabilidades. Também surtos psicóticos, ele vem também de relacionamentos conturbados, brigas de casais, de relacionamentos. Tem muitas pessoas que vivem um relacionamento abusivo, mulheres que os seus parceiros são violentos por qualquer motivo, surtam, ou às vezes por causa que estão sob efeito de drogas, de bebidas, ou porque é sem vergonha mesmo, bate na mulher, espanca a mulher. Assim também tem homem que também às vezes apanha da mulher, é ao contrário. Tem cara que é um saco de pancada, tem mulher que é atrevida, gosta de bater. Esse espancamento, ele atrai na sua psique também traumas que se resultam também em distúrbios na sua psique, no seu psicológico, que faz
com que você tome medidas desproporcionais. Então essas brigas de casais também causam esses surtos psicóticos, não é? Faça uma relação a dois. Eu sempre digo que uma relação a dois, para poder dar certo, tem que ter acordo de ambas as partes. Nem o homem querer mandar demais, nem a mulher entrar em ambos em um acordo. Aí consegue sobrevivência de relacionamento. A favor plenamente da ambas as partes. E tem uma pergunta aqui para mim que chegou, né? Pergunta aqui que vamos responder com o maior carinho. A Eula Guimarães entrou. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite. O Peter, nosso companheiro aqui nas lives. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. A sua ilustre companheira também, a bióloga Valéria. Paz e luz a todos vocês. A pergunta que me faz aqui: o que eu acho da pena de morte no Brasil? Entra dentro desse contexto dos surtos psicóticos aqui. Eu sou a favor da pena de morte, desde que ela sirva para rico e pobre. Porque hoje, para poder colocar aqui no Brasil, tinha que derrubar a democracia, coisa que eles não vão fazer. E direitos desumanos também, tem que derrubar os direitos desumanos, né? Mas Mago Deus, desumano por quê? Porque defende bandido, cara. Defende bandido. Hoje o cara mata, estupra, faz crimes hediondos. E não, ele tem problema mental. Tem que fazer tratamento. E o tratamento sai do bolso de quem? Nós brasileiros, nós que pagamos impostos. Para sustentar vagabundo que não tem recuperação. Eu sou a favor, sim, desde que seja válido para rico e pobre, todas as áreas sociais, e crimes hediondos, de requinte de crueldade, pessoa que mata as pessoas de forma cruel, sobre tortura. Não deveria esse tipo de pessoa ser reintegrada na sociedade, não. Não tem recuperação, não tem recuperação. Quando chega a tudo isso, tem pessoas que fazem crimes premeditados, oportunistas. Tivemos um episódio que aconteceu no Maranhão recentemente, de uma família que foi afetada na Páscoa. A pessoa se aproveitou de uma ocasião e envenenou ovos de Páscoa e as pessoas morreram. Premeditação, houve uma premeditação, uma preparação para fazer, elaborar e praticar o crime. Pessoas assim, crimes hediondos, premeditados, não deveria ter punições leves. Ser trancado em uma cela, ser sustentado ali pelo governo, pouco. Tem que ser tirado mesmo da existência. Fora. Eu não sou contra, não. Eu não sou contra pena de morte. Tem países que aplicam isso. Vê os casos da China. A China, você anda 3 horas da manhã, você não é assaltado, você não é roubado. Tem supermercados lá que não tem nem caixa, para você ver como que a lei funciona. O cara pensa muitas vezes em roubar, porque ele sabe que ele vai ser o quê? Morto. A confiança tão plena na lei que tem lojas, joalheria, que a pessoa entra lá, escolhe a tua joia, paga em cartão de crédito, tem lá tudo, QR Code, várias formas de pagamento. Você paga a sua mercadoria e sai sem nenhum problema. Porque sabe o que? A lei funciona. Sai à noite não é assaltado, por quê? O ladrão morre. É pena de morte. Funciona. Quando existe algo aplicado, sim, de forma unânime, para rico, para pobre, sem distinção. Agora, se colocar aqui no Brasil, não funciona, porque às vezes vai funcionar mais para pobre. Porque aqui tem
A democracia que defende o direito, aí a pessoa paga um atributo e aí sai, né? Aí sai, paga fiança, né? Não, paguei fiança, fico livre da pena, vou cumprir em liberdade. Aí eu uso o direito desumano para falar que eu sou tenho um esquizofrênico. Não, eu fiz isso, eu tive um distúrbio que me forçou a isso. Ah, eu escutei uma voz aqui. Pode acontecer, mas às vezes pode ser também uma desculpa para escapar da pena. Então eu sou a favor sim de pena de morte no Brasil. Relacionamentos conturbados gera esses transtornos também, problemas financeiros, perdas de entes queridos, tudo causa surtos psicóticos. Tem pessoas que não se conformam em perder um ente querido. Eu já perdi meu pai há 22 anos, ele faleceu, e eu sempre me recordo, tenho lembrança, não aceito, né? A gente não aceita, sente saudade. Não tem como você dizer, não, eu vou esquecer. Eu vou esquecer e ponto final. Então isso, se você alimentar uma saudade muito intensa, uma lembrança ali o tempo todo, você atrapalha até a ida, a transição do espírito, a alcançar a dimensão espiritual, a se desligar desse plano físico, e também você acaba atrapalhando a sua própria vida. Então, surtos psicóticos vêm também dessas formas de problemas financeiros também. A pessoa tem pessoas que chegam a se suicidar por altas dívidas. Digamos, tem pessoas que às vezes sofrem dois tipos de pressão psicológica. Ele é um inadimplente, ele é um devedor, que às vezes ele pega dinheiro com agiotas, que é muito perigoso. E ali ele não paga a dívida, não consegue pagar o juro, é ameaçado muitas vezes de morte. Aí o que acontece? Ele tem a pressão por dever o dinheiro, e a pessoa ali do outro lado que está cobrando e até ameaçando ele: olha, se você não me pagar, eu passo você lá pro outro lado da vida. Então a pessoa tem para fugir daquilo ali, porque é uma sensação horrível. A sensação horrível só sabe quem sente isso na pele, de dever um alto preço e não conseguir pagar. O dever, além do ganho que você pode conseguir, é muito difícil. Você ter aquela pressão, só sabe quem tem, só sabe dizer quem tem e sente na pele dever e não ter como pagar. Tem pessoa que não suporta, não tem estrutura, aí se suicida, aí vai beber, vai usar drogas, vai procurar um jeito de preencher um vazio, que vai criando um vazio. Então só sabe essas situações extremas. Uma pessoa desempregada, que vê as contas chegando, o aluguel às vezes atrasou, e aí o cara fala: você paga, eu vou te despejar. Ou às vezes pessoas que devem muito tempo, aí hipotecaram a sua casa, o seu apartamento, por falta de pendências, porque não pagou. Aí vai tomar o apartamento, vai jogar o cara na rua, vai despejar o cara na rua. Pense numa situação de uma pessoa despejada. A estrutura, mexe com a estrutura psicológica. Aí vai entrar os problemas da psicose, que é um acúmulo de muitas proporções. Aí acaba a pessoa surtando. E está muito comum isso, principalmente aqui no Brasil, de você ver relacionamentos conturbados, pessoas que nem aparenta ser alguém que vai assassinar alguém, e simplesmente surtam. Pessoas que não se conformam com o fim de um relacionamento, aí vai lá, entra dentro de um comércio cheio de gente armado e mata a companheira, ou a companheira mata o companheiro, ou uma pessoa do nada ali surta no meio de pessoas, esfaqueiam pessoas aleatoriamente.
Então, existe uma pressão, é um tipo de uma válvula de escape que a psicose dá para que a pessoa fica tão transtornada de que ela foge da própria realidade. Quando você vê alguém que está matando aleatoriamente, ou entra num cinema loucão e com várias armas dando tiros em quem possa acertar, ele está em um conflito interno ao extremo. Ele chegou na sua extremidade total. Um surto psicótico é isso. Então, esta é uma parte nociva da mente. E também as expectativas sociais, a indução autoritária que eu já falei das empresas, em atender perspectivas dos outros, ou se conformar com normas muitas vezes abusivas e desumanas. Isso causa problemas psicológicos. Estou aqui abordando vários assuntos porque é de extrema necessidade humanitária, de grande utilidade pública, e tem como a gente se prevenir dessas coisas. É onde entra o nosso trabalho como terapeuta, é onde entra o equilíbrio emocional, que muita coisa acontece hoje por falta de equilíbrio emocional. A pessoa fica se sobrecarregada de energia que foge da sua área de conforto, do seu controle. Aí acaba fazendo o quê? Bobagem. Acaba fazendo bobagem. Então vem os sintomas dos surtos psicóticos, que vem da depressão, vem da ansiedade, transtornos de estresse, a dor de cabeças constantes. Também aí vem problemas intestinais, vem insônias, problemas cardíacos, tudo isso relacionado aos transtornos que pode causar os surtos psicóticos. Medicamentos também químicos, os seus efeitos colaterais, químicas dentro do corpo do ser humano. Também os entorpecentes, as drogas, os alucinógenos. Existem culturas psicodélicas que querem fazer uma expansão da consciência. Aí ele adere a ayahuasca, a alucinógenos, para ficar vendo lá grandes cogumelos com óleos. E isso não deixa, aliás, sequelas mentais. É igual a droga menos agressiva, que é a maconha. Ela deixa seu reflexo mais lento, deixa você lesado da mente, vai matando partes ativas dentro dos seus neurônios, dentro da sua psique, deixar você mais com reflexo lento para mentalizar, para armazenar informações. Tudo isso, os alucinógenos, também pode causar surtos psicóticos, síndrome do pânico, que às vezes você vê uma pessoa surtando, na cabeça dele ele está vendo uma caveira correndo atrás dele com uma foice, ele vê monstros. Ou às vezes ele olha uma pessoa e ele vai com uma faca e esfaqueia toda aquela pessoa. Na realidade, na mente dele, ele não está vendo uma pessoa comum, ele está vendo um monstro, um vampiro. Ele está vendo uma coisa lá paranormal, fora do normal. E ele está fazendo aquilo para se defender sem a consciência dele estar conturbada, está perturbada, está com problema. Ele cria uma imagem ruim ali na frente dele. E ele não está achando que está pegando uma pessoa, está pegando um monstro. E é ao contrário, e acontece os problemas do pânico. Aí tem vários sintomas da síndrome do pânico, pessoas que não conseguem se socializar mais, ficam trancadas o tempo todo, são antissociais, já é princípio também de síndrome do pânico. A pessoa tem que também se socializar, sair. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, também é princípios disso. Se bem a solicitude ela é benéfica até um certo ponto que ela não seja
ensaberbada, né? Que ela não seja extravagante, usada demasiadamente. Tudo tem que ser com controle, com regra. Aí também tem pessoas que têm um síndrome do pânico, que tem pânico de ficar no escuro. Só dorme se estiver com a luz ligada, se estiver apagada, ele não consegue dormir. Já é um tipo de diagnóstico aqui que estamos falando de uma psique. Temos a interferência também, gente, espiritual, muito grande. E também sem falar que o alcoolismo, a bebida também, pode causar certos transtornos psicóticos nas pessoas, mudanças de comportamento. Tanto que você vê que uma pessoa muito bêbada, ela, muitas vezes, você já notou que todo rico logo ele fica fazendeiro, é rico, ele fica fora da realidade. Ele cria tantas imagens ilusórias na cabeça e acaba fazendo besteira. Eu, pelo menos, existe pessoas que bebem e não sabem o que fazem, né? Eu, pelo menos, quando eu bebia, que eu já cheguei a beber bem exageradamente, uma vez eu tinha dupla visão. Mas eu estava consciente do que eu estava fazendo, do que eu estava praticando, do que eu estava falando. Eu bebi tanto que o meu primo veio me buscar e eu falei para ele, que foi? Ah, eu vim te buscar. Entra aí. Eu falei, aonde? No meu carro. Eu falei para ele, qual dos dois? Eu estava enxergando dois carros, cara. Tão bêbado que eu estava. Aí ele falou, entra em um que você entra nos dois. Aí eu entrei. Então é loucura, cara. Mas eu estava consciente. O mundo girando no efeito ali, eu tonto. Mas eu estava consciente do que eu estava fazendo. Mas cada caso é um caso, cada organismo tem uma reação. Então tem pessoas que pode acontecer de não se lembrar do que fizeram. Fez um monte de cagada, né? E sem perceber. Fez aquilo num estágio de euforia. O álcool tomou conta ali mesmo do organismo dele e ele não se lembra. E a interferência espiritual tem o conceito de influência negativa nisso aí, através de entidades espirituais negativas, energias emanadas de uma pessoa também com baixa vibração. Então existe também entidades que usam o ser humano como uma cobaia, pessoas principalmente frágeis, pessoas com campos abertos. Por isso que a gente tem que ter o corpo blindado, fechado, para não ser cobaia, para não ser utilizado como um brinquedinho na mão de Egum, na mão de quiumbas, espíritos trevosos, espíritos de baixa vibração, que pode te vampirizar, pode drenar a tua energia, como também tem essas pessoas de baixa vibração que também são vampiros energéticos, te vampirizam. Tem pessoas que te vampirizam. A baixa vibração dele é tão grande que se ele falar, essa proposta tua já era, não vai dar certo. A palavra é tão desgraçada e maldita que acontece pela baixa vibração. É uma pessoa que é infeliz e não acredita que ninguém pode ser feliz, porque ele não conseguiu felicidade, ele acha que ninguém consegue. Porque ele às vezes teve uma tentativa de percorrer um caminho para o sucesso e foi um fracassado, ele acha que ninguém pode ser feliz. Eu falei, já que eu não sou feliz, ninguém será. Eu vou colocar gosto ruim, eu vou jogar praga, eu vou jogar baixa vibração. Então ele vampiriza. Tem pessoas que te vampirizam de uma forma que suga a tua força. Ele suga, parece como tivesse tirado ml e ml de sangue de você, drena. É a tua energia mesmo vital, retirada de você. Ele suga como uma esponja. Aí você não tem ânimo para nada. Tem pessoas que às vezes acordam, não tem ânimo nem de calçar os sapatos para ir no toalete, para descarregar suas necessidades biológicas. Acorda com uma forte dor de cabeça, tem falta de concentração,
falta de sono, fica com insônia. Tudo pode também ser ali uma obsessão espiritual, uma pessoa que está sendo obsidiada ali por uma pessoa de baixa vibração. Pode isso acontecer? Pode. Então tem essa interferência que vai até a gente. Aqui a Bióloga Valéria está falando com a interferência de sair por afetividade, exemplo, deixar alguém em casa ou os próprios animais. Então, existe sim várias interferências espirituais. Os animais, muitas das vezes, eles avisam a gente, eles são mensageiros, eles são captadores sensitivos de natureza própria. E a gente tem que sair, lembrar sim dos nossos, que está ali no nosso convívio, não pedir apenas a blindagem para a gente, mas para o esposo, a esposa, os filhos, ou quem estiver morando na sua casa, você pede proteção. Isso aí tem que ser feito. Então tem as pessoas que te vampirizam, que pode afetar a sua saúde, tanto mental como física e emocional. E aí vem os surtos psicóticos. O medo são sintomas, né? Medo, fobias em geral, irritabilidade, dores inexplicáveis. Tem pessoas que sentem muitas dores, não é de fator patológico, é de fator espiritual, é coisa da mente, psicológico, dores psicológicas. Ele sente que está doendo mesmo, mas é um fator às vezes psicológico, não uma infecção que ele está, ou um machucado, não. Tudo coisa da cabeça, fruto da cabeça dele. Aí acontece esse tipo de coisa. Fadiga, que eu já falei aqui, aquele cansaço extremo, a insônia, alterações no comportamento, mudanças repentinas no seu caráter, tudo isso é relacionado aos surtos psicóticos. Também através de magia, feitiçaria, a gente roga praga, maldição na pessoa, fazem para visar, te controlar ou te prejudicar. Então também a magia, infelizmente, ela é usada também para atacar uma pessoa, um rival, ou uma pessoa inocente. Às vezes a pessoa com pura inveja utiliza da magia ali, invade o livre-arbítrio, adoece uma pessoa, rogando uma praga, uma maldição. Então vem também as interferências, além das pessoas espirituais, também com o uso de apetrechos da magia. Vem também a sobrecarga emocional, que seria situações que ultrapassam os limites da tolerância e da capacidade emocional do seu pensamento, condicionando você ao transtorno bipolar, que é a dupla personalidade, a ansiedade, a vontade extrema de algo, e a depressão, a ausência de alegria, uma tristeza profunda, traumas, experiências traumáticas que talvez você viveu ali na infância ou na sua fase já adulta, como abusos e certas perdas. O estresse também prolongado, um estresse prolongado ou intenso, é uma desconexão grave que causa por um pensamento, muitas das vezes, distorcido, mudanças de humor, tristezas profundas, a gente caracteriza aqui, muitas vezes uma tristeza sem motivo, falta de esperança, tudo isso. Então é onde entra o nosso trabalho terapêutico para identificar esses problemas, fazer uma análise e extrair um tipo de estratégia para você enfrentar o teu problema, uma análise de origem do teu problema para eliminar o seu problema. Então vem disso aí. Se vocês têm dúvidas sobre assuntos psicóticos, ou você foi uma pessoa que foi vítima dessa doença e se superou, aqui o espaço é todo teu para você expressar o nosso tópico de hoje, muito interessante. Sim,
é até de duvidar de si mesmo. Tem pessoas que não acreditam no seu potencial, é um transtorno psicológico isso. Isso também vem proporcionado da sua baixa autoestima, o seu baixo astral. Você não tem credibilidade em si mesmo. Você não tem força de vontade para seguir em frente. Tem muitas pessoas que perderam a força de vontade. Isso aí vem de uma ansiedade, de uma depressão extrema. Tem cura, desde que você trata. Você sentiu um sintoma assim? Procure um especialista. Procure uma terapia, um tratamento o quanto antes. Muitas vezes você não precisa de estar se intoxicando com tanta medicação. Você precisa de uma orientação espiritual para você usar no seu dia a dia. Você precisa de uma palavra de ânimo para te fazer você ir para o próximo nível. Então é um tipo de prevenção. O apoio familiar é muito importante, mas hoje, muitas das vezes, isso é encarado como bobagem. Você vê uma pessoa, às vezes, só trancada dentro de um quarto e está com um problema. Às vezes está com um problema, mas é uma pessoa calada, uma pessoa que não se desabafa, está com um conflito interno ali. E é chamado de babaca, de trouxa, de antissocial. Mas você não sabe o que o cara ou a moça está passando. Às vezes ela está com um conflito tão intenso. E quanto mais reprime aquilo dentro de si, sufoca a alma. Aonde chega o suicídio. E esse espasmo da mente, essa explosão que chamamos de psicose, de surto psicótico que acontece. Uma explosão. O cara às vezes fica louco, começa a quebrar as coisas dentro de casa. Ou ele tira a própria vida, ou ele bota fogo dentro da casa. Tem várias ações psicológicas que pode ocasionar um distúrbio. Ou como eu já vi pessoas que se surtaram psicoticamente, comprar um galão de gasolina, atear fogo no seu próprio corpo. Desespero, é um desespero profundo, uma vontade incessante de morrer. E a vida não tem sentido, não tem mais razão para sobreviver. É muitas vezes assim que essa pessoa está sentindo. Que é um miserável, é um desgraçado, ninguém está nem aí para ele. Ele perde a esperança dele morre dentro dele, ele fica um defunto espiritual. E a saída que ele encontra é tirar a sua própria vida. Então, cultivar relacionamentos, trocar energia, como nós estamos aqui, isso é maravilhoso. Hoje temos a internet, podemos viajar o mundo sem sair de casa, conhecer pessoas e também o convívio. Não descarta também aquele convívio, aquele contato físico. Tem muita gente por aí que está precisando de fazer novas amizades. Tem pessoas que gostam muito de conversar. Às vezes tem gente que é puxado de conversa. Você está num determinado lugar e ele te vê uma pessoa com uma confiança, cria uma confiança ali, estabelece uma conexão contigo, conta a vida dele tudo para você. Você acha que você tem cara de psicólogo, né? Aí passa a contar tudo para você ali. É uma troca de energia, de conhecimento. Isso é caloroso, isso é maravilhoso e tira, dá um tipo você distrai ali, esquece os problemas. Então você tem que buscar hábitos saudáveis, como ficar só na rotina. Sai, vai viajar, vai para a praça, faz um programa diferente, sai do comodismo, sai da mesmice. Tudo isso é bom também. Buscar esses hábitos saudáveis. Ao sentir sintomas, procure tratamento. Procure tratamento. Se você está sentindo uma dor, algo não está bom no seu organismo, você está tendo um aviso, o teu corpo está te dando um alerta. Olha, cuida, você não está bem, você começou a sentir uma tontura, o seu corpo está avisando que a sua pressão arterial não está legal, está desequilibrada, ou a sua pressão está alta ou está baixa, você está tonto, ou uma forte dor de cabeça indica que a sua pressão está muito alta. Precisa tomar um remédio para baixar a tua pressão? Precisa de tratamento.
O corpo avisa. Assim como o corpo fala de forma simbólica, isso também é um tipo de alerta. O nosso corpo nos anuncia quando algo não está legal. Por isso que temos que ser observadores universais em todos os sentidos possíveis. Então, o surto psicótico significa sinal de desequilíbrio, que algo não anda bem e precisa ser avaliado, precisa ser observado com atenção. Isso é importante, muito importante, quando é de forma precoce para a recuperação. Quanto mais antes fazer aquele tratamento, muito melhor, muito melhor. Então, isso aí sim, são gatilhos. Aqui estamos falando de gatilhos para você utilizar na tua vida, para você passar para o outro nível. Muitas vezes tem pessoas que passam por problemas, precisa ter uma live como essa para ter uma direção. Aqui estamos dando um direcionamento, estamos mostrando que existe o problema, mas existe também a solução do problema. Existe a solução daquele problema. E o cérebro humano, você tem que entender sobre o cérebro humano, entre a psicanálise, o sistema neurológico nosso, que é composto de 4 partes. Sim, 4 partes importantes. Nós temos o lado direito do cérebro, nós temos o lado esquerdo, temos o córtex cerebral e o nosso sistema límbico. Sim, 4 partes aqui desenvolvidas que eu trouxe aqui, vou explicar aqui nessa live para vocês. Quando a gente fala da parte esquerda, que representa a nossa parte esquerda, ela tem as suas funções neurológicas. Aqui ela é responsável pelas funções lógicas, de compreensão, analíticas, racionais, análise, matemática. Mago Nelson, matemática, sim, numerologia, que aqui são neurônios, são junções de vários neurônios, são como várias raízes entrelaçadas em um eletromagnetismo para formar a imagem que você vê, as sensações que você sente. Tudo isso é a matemática, a lógica, a linguagem, as sensações dos fonemas, daquilo que a gente está falando, os fonemas transmitidos através da nossa voz, da nossa escrita, das sensações, dos pensamentos. Tudo isso, o lado esquerdo do nosso cérebro. E o lado direito? O lado direito também é responsável por funções criativas, na sua criatividade, de conhecimento, é uma holística. A parte direita vem da parte holística, intuitiva da tua mente, reconhecimento de padrões, percepção espacial. Que é isso, Mago, né? Percepção espacial. Nós somos o universo, está dentro de nós, somos conectados com o astral. A lua, as estrelas, o sol. Então nós temos essa perceptividade, talvez mudanças de comportamento, de caráter, conforme alinhamento de estrelas, isso existe. Transições planetárias, as estações da lua ali, tanto a mudança da crescente para cheia, da minguante para crescente, tudo tem influência no nosso comportamento. É onde entra e atinge a nossa parte direita do nosso cérebro. E vindo também a nossa intuição e também a nossa criatividade. Tudo isso através do nosso lado direito. Agora vamos falar do córtex, o córtex cerebral. O córtex cerebral é responsável por várias funções também da nossa concentração, do nosso pensamento, da nossa consciência, até o fluxo do nosso subconsciente, né? O movimento voluntário de todas as células, a percepção sensorial dos sentidos, tudo é pelo córtex, pelo nosso córtex aqui cerebral. E o sistema límbico,
que a gente fala, ele é responsável por várias funções também. Também na área da concentração, na área do armazenamento, de dados, a motivação é também seguido dos movimentos de estímulo, tudo ali, o líbido da sua límbico. Quando fala límbico, vem também, quando vem aquela palavra libido, quando vem aquela palavra libido também, a parte vem também da sua parte límbica, tá dentro da sua parte límbica, que é o estímulo sexual, é o seu libido, que começa ali do seu malkut, da ponta da árvore até chegar a Keter, e é dentro da árvore cabalística, na sua espinha dorsal, todos os seus alinhamentos chakras. Ali vai começando a tua kundalina, que entra vem chegando a sua libido dentro de uma rotatividade. Então é responsável pelo ato sexual, o estímulo sexual. Se tiver com problemas de saúde, o teu sistema límbico, você não tem ereção, a mulher não sente tesão, não sente orgasmo numa relação sexual, ela não tem concentração, ela esquece as coisas com facilidade. O sistema límbico ele é doente, é ligado ao esquecimento, à perda de memória, ao Alzheimer, ali a perda de neurônios límbicos, ligado também à libido. É bem profundo isso aqui, mas a gente está dando uma pincelada para vocês entenderem. Impulsos nervosos, estímulos de impulsos nervosos, tudo vem do límbico, o emocional de um modo generalizado também, todas as suas partes do teu corpo, com experiências, comportamentos complexos. É igual eu estou querendo levantar essa mão. Primeiro, meu sistema límbico, ele pensou antes de eu erguer a mão. A primeira atividade vem do sistema límbico. Aí depois que ele entra em atividade e se torna realidade visível. É assim que funciona. Se ninguém tiver perguntas aqui relacionadas, nossa live está correndo. Maria Zélia Novato, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Isso. Aqui fala, e todos saberem que ninguém é o patinho feio. Quem ama ou odeia é o cérebro, não o coração. Sim, o cérebro, ele dentro de um fator genético, ele é a central, ele é a nossa CPU de comando. Isso, comando. E quando acontece a morte cerebral, parcial de uma certa forma, se estiver continuando outros órgãos funcionando no seu corpo, foi constatada ali uma pré-morte cerebral, que o último a morrer no seu corpo é o coração. Primeiro é a mente, depois o último ali vai ser o coração. Mas enquanto está tendo alguma função, digamos, ativa, existe pessoas que com morte cerebral, o corpo, os órgãos ainda, através de aparelhos, de induções ali, para poder sobreviver, respiração, força mecânica, pode ficar de 7 até 8 dias ou até mais em estado ali, num coma, né? É um coma. Só que quando morte cerebral é uma coisa irreversível, né? Tem coma que a pessoa ainda é um coma inativo que pode ser ativado. Agora, a morte cerebral é algo... acabou, né? Teve a morte mesmo física. E hoje, muito tempo, às vezes a pessoa deu morte cerebral e não constata logo a morte, por quê? Tem muita gente que foi enterrado vivo. Tem muita gente que sofria calatelepsia, que tem todas as funções, falta de pulsação, a pessoa fica amarelo, não responde às funções, parece que não está respirando, não tem pulsação. Todas as características de alguém que entra no óbito. Enterrado vivo, depois desperta ali dentro, tá um monte de terra em cima, né? E já era, né? Antigamente pior ainda, porque era 7 palmos de terra, né?
Mesmo que ele conseguisse arrebentar ali o caixão, não tinha oxigênio e ainda caiu um monte de terra no rosto e todo jeito ia morrer, não tinha escapatória. É como se fosse um filme de terror, deve ser muito agonizante. Já imaginou se acordar, um monte de terra, um calor insuportável? Me enterraram vivo. Caramba, é difícil. Então essas partes do nosso cérebro o controle das nossas sensações de ódio, raiva, né? E também as sensações ela acaba atingindo nosso coração, porque quando dá o problema cardíaco, supomos, quando a pessoa tem muita raiva da falta de ar, já é um desequilíbrio ali das funções cardíacas também, da oxigenação do cérebro, aí começa a dar problema na pessoa de todo jeito, né? Então o cérebro é sim o primeiro que se decompõe pós-morte, né? Então isso é muito perigoso. Então hoje deixa passar, deu morte cerebral, mas deixa ver, constatar mesmo se morreu. Que existe também a pré-morte do cérebro, que não é total. Aí a pessoa às vezes pode voltar, como o coma, um tipo de coma. O coma ele pode ter retorno. Aí por isso que eles dão um tempo para ver se a pessoa bateu as botas mesmo, né? Que senão é enterrado vivo e é complicado. Você se torna tudo o que você pensa. Antes do real vem a imagem holográfica. Vem as imagens holográficas para você cocriar a sua realidade. Vou falar aqui de forma dentro da física da mecânica quântica. Tudo que se projeta holograficamente primeiro se forma no nosso córtex cerebral para poder vir para esta realidade. Aqui de forma neurológica falando para vocês. A realidade é uma ilusão, mas ela é uma persistência ao mesmo tempo real para quem a vive. Ilusão, mas real para quem a vive? Como isso? Ilusão, mas real para quem a vive? Porque a ilusão, ela cria uma camada de perceptividade de uma certa realidade, mesmo que não aparenta algo palpável, mas sim, ela tem algo a esclarecer. E como acontecer isso? Nem tudo que você vê aparentemente é o que é. Aparentemente os seus olhos te enganam através de vibrações energéticas de um campo vibracional magnético, através das cores. Você pode enganar o seu cérebro pode ser enganado, que são as alucinações, as falsidades ideológicas da holografia, que é ali para enganar o próprio cérebro, sua visão. Tem falsas expressões que através das cores. O mundo é um espelho que ele reflete o que você é através e mediante do seu posicionamento aonde você está. Aonde você está agora? Eu estou na minha cozinha. Eu estou consciente que eu estou dentro da minha cozinha. Isso aqui está sendo agora aqui o meu mundo, compartilhado de forma global com vocês. Eu estou aqui dividindo uma experiência, mas aonde eu estou? Estou aqui no meu templo, na minha casa, no conforto, na comodidade da minha casa. Eu sei aonde eu estou. O mundo se reflete aqui a mim através de um espelho. Meu espelho negro aqui, ó. A internet, o celular é um espelho negro. Essa câmera que está frontal para você tirar foto, ela é um olho observador de um sistema manipulador. Está sendo manipulado, Magnel? Sim, tudo é manipulado. A tua conversa. Por que tem coisas que a gente não pode falar e a nossa live cai? Às vezes não vai para o ar, sai do ar. Porque você fala coisas fora dos padrões que pode complicar alguma pessoa por um certo motivo. Um certo motivo. Que ele não quer que isso venha à tona, que não seja isso esclarecido, aí ele coloca o quê? Uma barreira, um impedimento. Ele está dentro do sistema, ele controla.
Esse mundo é controlado. Tudo é observado. Tem pessoas que estão vendendo informações na internet de caráter. Aqui, lá fora tem país que sabe o que o brasileiro gosta, qual o estilo de música, qual é o cardápio preferido dele, porque é monitorado. Aqui é um Big Brother, né? Da vida real. Mas é uma ferramenta que aqui estamos fazendo uma utilidade pública. É um assunto que ele tem proporções mundiais, todas as esferas sociais se englobam. Qualquer pessoa pode sofrer um surto psicótico. Existe como se prevenir? Tem, aqui eu falei. E ninguém está livre de sofrer disso. Por isso que é importante você ter cautela, você fazer as suas proteções, blindagens espirituais, ou se você tem alguma dúvida, um conflito interno, compartilhar isso com um especialista. Existem muitos especialistas para isso, terapeutas holísticos, hipnoterapeutas, oraculistas também. Pode você saber ali um mapeamento do teu astral através dos arcanos do tarô. Os arcanos do tarô ali é de forma universal. Foi cartas que foram agrupadas, símbolos alquímicos, que os seus autores já são falecidos, já desencarnaram, mas são eventos empíricos que podem ser reproduzidos por outras pessoas, desde que aprende as práticas de leitura ali das cartas do tarô e fazer aquela análise espiritual, aquela análise clínica espiritual para poder desenvolver a tua vida. A mente, ela tem esses dois lados. Existem os dois lados, que é um ponto de vista. É um ponto de vista. Muitas das vezes, quando a gente fala em bem e mal, existe a inversão também dos valores. O perder e o ganhar é um tipo de um ponto de vista. É como você observar a vida de trás para frente. Então nem sempre você ganha, às vezes você perde, né? Então tem muita gente que às vezes se auto-sabota e acaba criando problemas na sua vida, e por causa disso. Por isso a tamponagem antigas agora mudaram. Então existe muitas coisas que mudam com o passar dos tempos. A única coisa que não muda na vida, no cotidiano de nós, são a nossa essência. Muitas doenças às vezes existiam com outros nomes na antiguidade e hoje simplesmente elas são adaptadas com outros nomes, mas já existiam. Na década de 70, quando foi quase iniciando ali o HIV, o soro positivo a AIDS, eu conheci essa doença por nome a febre do macaco. E antes de ser o nome AIDS, era conhecido a febre do macaco. Então existem muitas doenças patológicas que elas mudaram apenas o nome pela modernidade, o avanço tecnológico. Houve os nomes técnicos, científicos, mas antes existiam os nomes ali dados de uma certa forma, de forma grosseira, não técnica, não científica, mas já existiam essas doenças em outras proporções, com outros nomes, em outras eras. Tá, então tá muito legal a nossa live. Estamos falando de um assunto que é preocupante, está acontecendo muito, surtos no Brasil e no mundo. Ninguém está livre também de ser vítima de surtados por aí. A gente tem que andar com cautela. E não pense você que é só jovem, adolescente que está ficando esquizofrênico. Antes isso atacava muito os jovens na sua formação, né? Da sua estrutura mental. Hoje não. O que está acontecendo com velho? Pessoa velha, surtando, fazendo coisa louca, colocando máscara aí do pânico e atacando as pessoas. Dupla personalidade.
rindo com você, com uma faca por detrás ali, pronta para enfiar nas suas costas. A bipolaridade, tem muito, tá? A depressão como uma dupla personalidade está atacando muitas pessoas, até de forma, não é só pessoa que bebe muito, fuma droga, não, por os fatores que eu falei, psicológicos, pelas pressões ali de trabalho. Então as crises de ansiedade levam assim a surtos, e elas são de forma generalizada em todas as esferas que você imaginar, na vida sentimental, no trabalho. Isso engloba todo mundo. É algo preocupante que tem que ser observado. Depressão não é frescura, é uma doença e tem que ser tratada. Ela tem cura, desde que precocemente, ou desde que a pessoa se permita também uma cura. Tem gente que se entrega a uma doença. Não tem como você curar uma pessoa que não quer ser curada. Ensinar alguém que não quer aprender. Isso aí é você até perder tempo. Querer ensinar alguém que não quer aprender. É complicado. Tá, muito obrigado pelo momento, a paciência de vocês de estarem nas nossas lives. Estamos sempre trazendo os tópicos novos, assuntos voltados à filosofia, ao espiritismo, ao ocultismo, que seja. Se vocês tiverem também algum tema, algum tópico que você quer que a gente aborde aqui, o que eu não sei, eu vou pesquisar, ou eu trago um convidado para poder nos abrilhantar, para poder nos explicar. Então é muito interessante. Eu poderia trazer aqui um psicanalista, né? Hoje é complicado, você mexer com a área da saúde. Tem muitos que é metido, tem uns que não gostam nem de aparecer numa rede social, recusam o convite. Então às vezes eu nem perdo tempo em entrar em contato. Falei, não, eu estudo, eu posso me aprofundar nisso aqui e desenvolver esse assunto. Por que não? É relacionado à filosofia é vida, é a nossa vivência do dia a dia, né? Poderia sim, até seria legal um psiquiatra, um psicólogo, que ele ia vir em termos técnicos, né? Mas são termos técnicos que são vivenciados por nós, por fato patológico, aqui eu esclareci, e espiritual. Se eu tenho a capacidade de trazer isso aí dessa forma, estou trazendo de forma profissional, não é? Então, bênçãos fraternais a todos vocês, muito obrigado, que tenham um bom final de semana, repleto de muita saúde, muita paz, gratidão pela presença de vocês. Isso são as palavras do Mago Nelson. Pax et Lux. Amém.